Olá, eu sou o professor Jacques e hoje vamos para mais uma aula de geografia com o tema Outras regionalizações do espaço mundial. Agora vamos para o primeiro tema dessa aula. A gente divide o tema principal em subtemas. O primeiro tema é as regionalizações segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Existem várias formas de regionalizar o mundo. Isso eu já venho falando com vocês. Já expliquei formas de regionalizar nas aulas anteriores. Agora eu vou dar sequência no modo de regionalização através do desenvolvimento científico e tecnológico. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que classificar países de acordo com o desenvolvimento que ele exerce na parte científica ou tecnológica dentro do país. E quem são os países que são referências nesse quesito? Estados Unidos, países da Europa Ocidental, e na Ásia temos o Japão. Esses países são as principais áreas de inovação pelo mundo. E como é que eles conseguiram atingir isso? Esses países, há décadas, eles realizam grandes investimentos na educação e em centros de pesquisa. Eles também demonstram mais poder nas relações internacionais. Constantemente utilizam inovações tecnológicas nos processos de produção e criação de novos produtos. E é na exportação de tecnologia que possibilita um alto retorno financeiro para esses países. Todo mundo sabe que hoje a humanidade ela é dependente de produtos tecnológicos. Não ficamos mais sem utilizar celulares, computadores, televisões, aparelhos eletrodomésticos de alto valor tecnológico que facilitam o nosso dia a dia. Outra forma de regionalizar os países pelo mundo é segundo o tão famoso Produto Interno Bruto, o PIB. E o que vem a ser o PIB? O PIB é a soma do valor de bens e serviços produzidos por um país em determinado período. O que são esses bens? Podem ser na forma de produtos agropecuários, industriais, minerais ou afins. E o que são esses serviços? Esses serviços podem se referir a comércio, aos transportes, às telecomunicações, à educação, à saúde e também no setor financeiro. O valor do PIB geralmente é expresso em dólares. O PIB ele é usado para avaliar a importância da economia de um país comparado a outros países. O estudo do PIB de um país somente assume real significado se for relacionado à sua população. Essa soma de valores geralmente é calculado no período de um ano. Outra forma de regionalizar também é pelo PIB per capita. O Produto Interno Bruto, vamos se dizer que por cabeça ou por habitante. O que é o PIB per capita? É a relação entre o PIB e a população total de um país. Ele é expressado pela relação entre a produção de riquezas e o número de habitantes. Ou seja, você vai fazer a soma de todas as riquezas do país durante um ano e aí você vai dividir essa pelo número total de habitantes daquele país. E vai saber se a gente dividisse esse valor, com quanto cada habitante desse país ficaria de valor. A desigualdade do PIB per capita entre os países indica as grandes diferenças nas condições de vida da população. Países com baixa produção de riquezas, o Estado ele acaba arrecadando menos impostos. Então, assim como o Estado arrecadando menos impostos, é menos dinheiro para investimentos em infraestrutura. Uma outra coisa que também afeta qualquer economia, qualquer relação que a gente tenha com o PIB, é a questão da corrupção político-administrativa. É através do desvio de verba pública, onde o governo faz, que a população também vai acabar sentindo. Porque a corrupção ela também contribui para o baixo nível de investimentos por parte do poder público de qualquer país. Dando prosseguimento ao tema de regionalização, vamos para a regionalização segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O que vem a ser o IDH? O IDH é um índice calculado considerando o índice de esperança de vida ao nascer, as expectativas de anos de escolaridade de uma pessoa, a média de anos de estudo da população acima de 25 anos e o rendimento nacional bruto, famoso RNB per capita. Esse índice de desenvolvimento humano, ele é contabilizado de 0 a 1. Ele distribui os países em 4 grupos. Primeiro, muito elevado,
segundo, elevado, terceiro, médio e o quarto, baixo. Vamos entender agora dois termos que eu utilizei anteriormente. O que é expectativa de anos de escolaridade? É a quantidade de anos de escolaridade esperados para crianças em idade de ingresso na escola. É aquela idade onde o jovem ele tem que estar matriculado em uma escola, ele tem que estar estudando. No Brasil, ocorre dos 4 aos 18 anos. E que a gente determina que o jovem tenha o ensino fundamental e o médio para poder prosseguir nos seus estudos na fase adulta. Essa idade que se refere a expectativas de anos de escolaridade. Um outro termo é o Rendimento Nacional Bruto, que vem a ser o RNB. É o valor total enviado para dentro de um país por pessoas e empresas nacionais estabelecidos no interior, subtraindo-se o valor enviado do exterior por pessoas e empresas estrangeiras estabelecidas no país. É o resultado somado ao PIB do país. Então, como é que eu faço para entender o rendimento nacional bruto? Eu somo tudo aquilo que as empresas brasileiras produziram dentro do país, subtraio o que as empresas estrangeiras produziram dentro do país e somo o que as empresas brasileiras que estão fora do nosso território produziram e que acaba sendo somado no nosso rendimento nacional bruto. Afinal, essas empresas são brasileiras. Antes de começar esse outro tema aí, eu vou fazer uma observação na questão do IDH no nosso país. Todo mundo sabe que as regiões brasileiras elas são muito desiguais. Então, para que vocês entendam como funciona o IDH no nosso país, a gente tem que analisar aqui lugares onde tem desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento científico é no sul e no sudeste. É onde concentra o melhor IDH. Então, o IDH do sul e do sudeste geralmente tem um índice muito melhor do que o norte e o nordeste do país. Agora vamos para o quarto tema, regionalização segundo níveis de desenvolvimento econômico e social. Nessa categoria, ele vai dividir o mundo em vários subtemas. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Antes de eu começar lá com os países tipo norte, eu vou apresentar para vocês esses dois quadrinhos que eu coloquei aqui no slide. Esse primeiro aqui à esquerda, ele mostra os centros de inovação tecnológica. Aí se vocês analisarem bem, tá lá, onde tem essas bolinhas pretas, são os principais centros de inovação tecnológica. Lembra que eu falei para vocês? Onde se desenvolve muita tecnologia pelo mundo? Olha lá quantos pontinhos negros tem os Estados Unidos. Olha lá quantos pontinhos negros tem lá a Europa. Europa Ocidental. Olha lá como esses pontinhos pretos estão concentrados ali na parte da Ásia. Inclusive, você pode ver na parte sul do mundo, a gente tem desenvolvimento tecnológico também. Austrália, temos ali uns dois pontinhos na Austrália. Temos na África do Sul lá e temos aqui em São Paulo. Você olhando a parte sul do mapa, a gente só consegue visualizar. Fica mais fácil de pontuar porque são poucos centros de inovação tecnológica, né? E aqui do lado direito, a gente tem as 13 maiores economias do mundo no ano de 2016. E aí os valores em dólares, né? A gente tem os Estados Unidos como primeiro lugar, temos a China, o Japão, a Alemanha, Reino Unido, a França, a Índia, a Itália, o Brasil ali, ó, depois Canadá, Coreia, Rússia, Indonésia. Isso é importante para a gente ver como está a organização econômica pelo mundo. Agora vamos lá. Vamos tentar entender o que é essa regionalização pelos países tipo norte. A gente tem na regionalização pelos países tipo norte a fragmentação entre países desenvolvidos, que é normal, países ex-socialistas e os famosos tigres asiáticos. Agora vamos entender quais as características dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos eles são altamente industrializados. Eles possuem grandes investimentos em centros de pesquisa científica, como eu já havia dito antes. Eles dominam tecnologias avançadas em diversos setores do conhecimento, tanto no ramo
de informática, quanto setor aeroespacial, quanto nuclear, engenharia genética. E aqui, ó, eu coloquei um mapinha, só que esse mapinha aí é da questão da renda per capita. Vocês veem que a parte negra, né, a que possui mais renda per capita, que é a renda por pessoa. Somente temos os Estados Unidos e aquela parte lá da Arábia. Por que aquela parte da Arábia? Porque ali tem muito petróleo e a população não é muito extensa. Então, se você dividir, os sheiks são muito ricos nessa parte do Oriente Médio. E aí você vê a questão da divisão pelo mundo, né, pelas cores. Quanto mais escuro, né, um verde mais escuro, maior será a renda por habitante, né? Essa parte mais clara tem um rendimento menor por habitante. Continuando as características dos países desenvolvidos, eles também apresentam IDH elevado ou muito elevado. Não formam um conjunto homogêneo, ou seja, os países não têm a mesma característica, né? Uns têm desenvolvimentos em determinadas áreas, outros têm um desenvolvimento maior em outras áreas diferentes. Cada um se destaca num setor da tecnologia, cada um se destaca num setor da economia. Possuem também diferenças no desenvolvimento científico e tecnológico, uns são mais desenvolvidos que outros. Apresentam menos problemas sociais que os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos eles apresentam inúmeros problemas sociais. Inclusive a gente tem um outro mapinha aqui, ó, baixo. Esse se refere à questão do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Vejam que esse marrom mais escuro é aqueles países onde são bons para você morar, onde tem um alto índice de desenvolvimento humano, que é a questão da expectativa de escolaridade, saneamento básico, melhor renda. E aí você vê lá quais países que se destacam. Países aqui da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, os países aqui do leste europeu e a Austrália aqui embaixo. Agora vamos falar sobre os países ex-socialistas. Quais são as características desses países ex-socialistas? Os países ex-socialistas eles investiram na industrialização, como os países desenvolvidos, numa industrialização mais estatal, mas mesmo assim tiveram um investimento na industrialização. Realizaram também bastante investimento na área da saúde, investiram em centros de pesquisa, investiram em educação nos diferentes níveis. Esses países também tiveram problemas lá, principalmente na década de 90, com o fim da União Soviética, o bloco se desfaz, muitos países deixam de ser socialistas e implantam o capitalismo, permanecendo com a infraestrutura social que eles tinham enquanto eram socialistas. Países como Eslovênia, República Tcheca, Polônia, Hungria e Rússia são considerados países ex-socialistas. Agora vamos definir lá a questão dos tigres asiáticos. Por que tigre asiático? O tigre, no imaginário oriental, ele representa astúcia e força. Quando que esses países começaram a se definir como tigres asiáticos? Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a se industrializar. Lá para a década de 60, eles apresentaram um intenso e contínuo desenvolvimento econômico e social. Eles também foram chamados de novos países industriais. E de qual países eu estou falando? Eu estou falando da Coreia do Sul, de Taiwan, Singapura e Hong Kong. Hong Kong tem uma observação a fazer. Hong Kong está situado ali em um território interno da China, né? Mas só que é considerado uma região administrativa especial da China. Hong Kong possui autonomia em diversas áreas e caracteriza-se como um importante centro financeiro da economia capitalista mundial. E quais fatores tornaram eles os tigres asiáticos? Eles se industrializaram com muita rapidez, implantaram centros de pesquisa avançada em tecnologia, investiram também em educação e equipararam seus indicadores sociais aos dos países desenvolvidos da Europa e América do Norte. Esse termo equiparar aí quer dizer igualar. Eles igualaram os seus indicadores sociais aos dos países desenvolvidos. E agora que a gente regionalizou em países tipo Norte, vamos ver agora as ramificações que se criam nos países tipo Sul. Os países tipo Sul, eles são considerados menos avançados. São países considerados em situação, alguns, intermediária, ou seja, eles não são desenvolvidos
e também não são tão atrasados assim, eles já estão em algum processo de industrialização. Eles podem também ser chamados de países emergentes ou países exportadores de petróleo, que foi aquela parte do Oriente Médio que eu mostrei para vocês, ou também podem ser definidos como os novos tigres asiáticos, que são países que se industrializaram depois, um pouco depois ainda dos tigres asiáticos. Se industrializaram na década de 80, 90 e hoje já estão no processo de desenvolvimento. Agora vamos definir quais são as características dos países emergentes. Eles têm considerável industrialização, eles apresentam algum tipo de crescimento econômico, possuem domínio de alguns setores avançados de ciência e tecnologia. Eles também atraem investimentos estrangeiros. Cuidado, a expressão emergente mascara graves problemas sociais, não considera as condições de vida da população, países que podem apresentar grande parcela da população privada de boas condições de vida. O que são essas privações? Nesses países podem ocorrer alta mortalidade infantil, eles possuem baixo ou médio índice de desenvolvimento humano, também apresentam muita pobreza, analfabetismo e baixo nível de instrução, ou, para quem preferir, escolaridade. Entre os países emergentes surgiu um termo chamado BRICS. O que vem a ser os BRICS? É uma sigla formada pelas primeiras letras dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em inglês South Africa, para designar o bloco político e econômico constituído em 2009, com os objetivos de cooperação para o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico, de cooperação científica, entre outros. Do ponto de vista geopolítico, poderá representar um contraponto ao poder mundial exercido pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental. Resumindo tudo isso aí, os BRICS eles foram criados com a intenção de rivalizar geopoliticamente a União Europeia, que se destaca no mundo na questão financeira, tecnológica, e os Estados Unidos. Quando foi definido esse termo, a cooperação entre esses países fariam com que eles se destacassem no cenário econômico mundial. Outros subconjuntos de países tipo Sul são os países exportadores de petróleo, que apresentam renda elevada por causa desse produto. Um produto que é muito valorizado no mundo e, como eu expliquei para vocês ali no Oriente Médio, existem muitos sheiks que possuem reservas de petróleo. Ali é onde se concentra a maior parte do petróleo do mundo, mais da metade do petróleo do mundo está concentrada ali. Então, são lugares onde existem pessoas muito ricas, mas que não há um equilíbrio econômico entre a população, porque do mesmo jeito que existem esses sheiks muito ricos com a questão do petróleo, existem pessoas que muitas pessoas na linha de pobreza, muitas pessoas desprivilegiadas economicamente. Por isso que eu coloquei aí, grande concentração de renda nas mãos de classes sociais privilegiadas. Aí a gente tem a questão dos novos tigres asiáticos, que é uma nova geração de países que estão se industrializando agora, que vem se industrializando desde a década de 90. Exemplos desses países, temos a Tailândia, a Malásia, a Indonésia e a Filipinas. Esses países apresentam agora um aumento do setor industrial, eles estão tendo um progresso na industrialização do seu território, só que eles continuam apresentando muita desigualdade social, ou alguns deles têm um índice de desenvolvimento humano baixo. Eles apresentam alguma desigualdade nas formas de regionalização que eu venho explicando para vocês. E aí, para terminar, temos os países menos avançados. Esses países se concentram mais lá no continente africano. Temos países também que ficam ali no Oriente Médio, também, como o Afeganistão. A gente tem o Nepal, Paquistão, Iêmen. E aqui na América temos também o Haiti. Então, entre esses países aí, países que ficam no continente africano também se incluem. Os indicadores sociais desses países são os mais baixos, se comparados aos dos demais países
que foram citados aí nos outros subtipos. A economia ela é característica da agricultura e na exploração mineral. Embora esses países tenham muita produção na agricultura, como café, algodão, amendoim, cacau, eles ainda têm muita desnutrição, seus habitantes, grande parte da população desses países passam fome, a questão do índice de desenvolvimento humano é o mais baixo. Para terminar, eu vou falar de uma técnica que se é usada bastante em questões de geografia, que é a anamorfose. Não sei se vocês já ouviram falar na questão da anamorfose, mas ela é bastante usada em questões, bastante usadas em interpretação de imagens. O que vem a ser a anamorfose? É uma técnica utilizada para um fenômeno em que a superfície dos territórios será proporcional a ele. Ou seja, a gente tem lá um mapa do mundo e vocês sabem que a população dos países elas são diferentes. Na questão da anamorfose, o que vai ser destacado na imagem? Eles vão representar a imagem dos territórios na forma da população, ou seja, países que têm populações menores que outros, eles vão colocar num formato menor. Quando vocês visualizarem uma anamorfose, vocês logo vão perceber as formas do território distorcidas. A anamorfose não pode ser considerado mapa, pois não permite o uso de escala ao distorcer a superfície dos territórios. Tem um objetivo de transmitir a informação de maneira clara. É o que eu falei. Eu citei aqui a questão da população, mas a gente pode usar a anamorfose de várias formas. A gente pode usar a anamorfose na questão do desenvolvimento científico e tecnológico. Aí eu vou destacar nas imagens os países onde apresentam maior desenvolvimento tecnológico, maior desenvolvimento industrial. E aí eu vou fazer eles com tamanho maior. Eles vão sempre se destacar no mapa, na imagem que você visualizar. Sua visualização permite a compreensão do fenômeno representado. Então, assim terminamos nossa aula. Espero que vocês apreciem o material e até a próxima.